Olá, bem-vindo. Estamos no Linha de Frente. O Grupo Aratu dedica um espaço para a gente discutir questões da Bahia, questões do Brasil e do mundo, mas sempre com um olhar local, um enfoque global, mas trazendo a singularidade que tem o baiano. E sobre essas questões que envolvem cultura, que envolvem arte, que envolvem comunicação pública, eu tenho aqui uma satisfação de receber um convidado que representa tudo isso, Paulo Roberto Vieira Ribeiro. Paula Ribeiro é nosso convidado hoje aqui, cineasta, ex-diretor do IRDEB, atualmente diretor-geral do museu mais antigo da Bahia, que voltou às atividades recentemente, o Museu de Arte da Bahia. Paula, é uma satisfação conversar com você. Pô, é muito bom, Pablo, estar contigo e também estar falando com o espectador da TV Aratu, que a gente tem muito carinho por. Eu vou fazer uma inconfidência. A gente é da mesma faculdade, embora de gerações diferentes, né? Da Faculdade de Comunicação da UFBA. E lá na Faculdade de Comunicação da UFBA, na minha época, quando eu ingressei em 95, esse homem aqui era praticamente uma sumidade, era uma referência, o Pola da UFBA, porque já tinha produzido muito na época, você já tinha deixado um legado muito importante. Você sente saudade de ser aquele cineasta assim, vanguardista, como você sempre foi? Caramba, eu gosto muito da trilha que foi percorrida e tudo, mas não tenho necessariamente saudade. Eu estou vivendo muito o momento. Eu acho que é isso que dá o gás da vida, né? É você estar vivendo. Hoje os filhos estão filmando, essa responsabilidade já está com os filhos. Sim. E eu estou cuidando muito de gestão, de pensar que legado pode deixar para esses que estão com os filhos, esses mais novos, né? As próximas gerações que precisam ter esse impulso, talvez. Agora foi muito bom. Foi bom. Foi muito bom. Se você tem ideia de quanto você produziu, porque é um volume muito grande de produção. Pablo, eu comecei assim, aquela coisa do cineclube, achando que fazer cinema era uma coisa muito complexa, que não era pra gente, até que eu descobri que dava para fazer. E a gente começou, com poucos recursos, inclusive. Com muito poucos recursos. E na época também tinha uma tecnologia que era o Super 8, que permitiu uma movimentação, era fim da ditadura militar, as pessoas estavam muito querendo se expressar e tudo, foi muito importante juntar as turmas. E aí a gente fez muito filme, eu não parei de fazer filme. É uma geração assim muito prolífica, né? Você, Edgar Navarro, uma turma na Bahia que ocupou um espaço que estava aí, né? Foi um momento assim, a gente se encontrava no Morro da Sereia, na casa de Fernando Bellens, todos os dias, e ali gerou, porque cinema é uma coisa muito de turma. Hoje cada vez mais vai profissionalizando, mas eu ainda acredito que tem um núcleo, que tem aquele que tem a ideia e convoca imaginários para construir. Exato. Depois tem que contratar, mas termina sendo a equipe de cinema uma equipe que ensina muito de gestão, porque é uma gestão transparente, todo mundo sabe o que vai acontecer, acontece com muita motivação em pouco tempo, então você consegue ter uma equipe muito comprometida com o que está fazendo, isso me anima demais. É muito interessante você falar isso, porque a gente, de fora, a gente tem uma impressão de que o artista é criatividade pura, às vezes essa subjetividade bruta, assim, brutal, mas você aí coloca que o cineasta, o diretor, ele tem que unir as duas coisas, a parte pragmática e também a parte da inspiração. É isso, tem um momento que vem, a criação, que é o DNA do projeto, né? O DNA, aquela ideia que vem forte, a ideia força de um projeto. Depois, hoje no cinema principalmente, é um trabalho muito de equipe. Você tem equipes para desenvolver a pesquisa, para desenvolver o roteiro, porque é um mercado muito forte, a economia do audiovisual é uma coisa muito forte. E cada vez mais recursos entram na área e também mais retorno precisa ser dado, né? Então hoje que todo mundo tem uma câmera no bolso para fotografar, para filmar, para transmitir, para guardar um pouquinho as imagens, eu acho que na memória a gente está sempre devendo, porque vira e volta a gente perde tudo, mas tem uma estação de produção na mão. Então a gente precisa amadurecer para produzir isso a nosso favor, né? Não ficar só filmando a briga da escola, sim, essa disputa da audiência a qualquer momento, mas construir pensamento, construir ideias, construir coletivos, né? Pensamentos conjuntos, pensar para frente. Botar na linha de frente o audiovisual. Na linha de frente. Estou aqui com Paula Ribeiro, ele é cineasta, ele é comunicador, ele é jornalista, também gestor público e ativista cultural, conversando com a gente no Linha de Frente. Eu fico imaginando qual é a sua reação, a sua sensação de ter atravessado uma geração de
poucos recursos, de dificuldade em produzir audiovisual, de muita vontade e poucos instrumentos, para a de hoje, que tem muitos instrumentos, tem vontade também, mas me parece que falta algo que você disse ali, um DNA. É muita facilidade que faz a criatividade se perder? Se falava muito que a ditadura estimulava a criatividade, né? Porque a gente tinha que driblar as coisas e tal. E era uma época também que você não podia reunir, então qualquer reunião já era um ato de transgressão. Então, assim, isso de alguma forma facilitava, mas eu prefiro acreditar que a democracia é mais rica para o pensamento, para a criatividade. E a tecnologia, Pablo, ela ajuda muito. Agora, eu acho que nos transformaram numa sociedade um pouco infantilizada, muito superficial, e para fazer uma coisa efetiva, para um grupo se expressar, seja ele um coletivo de um bairro, do Palmiúdo, de Cajazeiras e tal, que acontece muito, até dentro da universidade, eu acho que a gente tem que ter uma perspectiva de futuro. E nesse momento a gente está o mundo inteiro vivendo uma situação meio assim, um futuro meio... né? A Terra nunca foi ameaçada quando eu era jovem, ninguém imaginava que a Terra... que teria seca geral, que faltaria água, essas coisas não estavam na cabeça. Era mais as questões de gestão de uma vida melhor para todos, né? Eu acho que agora a gente começa a ter uma geração que a gente precisa cuidar, porque começa a ter um certo pessimismo assim, em relação ao futuro, ao que é que eu vou fazer, quais são as perspectivas de quando eu envelhecer, e quando eu estiver maduro, e o planeta, e que condições eu vou deixar para meus filhos, para os meus netos. Eu ouço muitas pessoas dizendo, não quero ter filho de jeito nenhum. Então essas coisas eu acho que incomodam, mas eu acho que é importante que o audiovisual, que tem um potencial econômico tão grande, seja um vetor que impacte na economia com o conteúdo cultural. É uma plataforma de cultura, é uma plataforma de ludicidade, de conhecimento, de prazer, de narrativa de histórias, de ficção, de sonhos, mas é também uma plataforma de empregar muita gente, de gerar recursos, gerar economia. Você falando isso, me vem à mente algumas iniciativas do poder público recentes que deem uma olhada, uma visibilidade ao audiovisual, sobretudo aqui na capital. Estou falando de editais, tanto do governo do estado quanto da prefeitura municipal. Tem uma tendência em voga aí para o profissionalismo, para uma profissionalização maior aqui desse mercado? Eu acho que tem uma tendência grande para o profissionalismo, uma vez que o audiovisual no Brasil e no mundo, ele está entre as economias de importância mesmo, né? Isso que a gente faz. Mas eu acho que também advém dessa possibilidade de qualquer um fazer um filme. Então, se qualquer um pode fazer um filme, se eu posso me filmar fazendo uma performance, eu posso transmitir isso ao vivo, eu posso botar em rede e viralizar. Então, tem uma possibilidade democrática, tecnológica muito na mão. Então, é normal que a tendência à profissionalização do produto longa-metragem ou do produto que vai para um streaming, que vai para uma possibilidade de mercado, a exigência seja cada vez maior também, né? Muito bem. Eu quero conversar com você também sobre a questão da gestão pública e principalmente sua temporada no IRDEB, como diretor-geral do IRDEB, praticamente 8 anos. Você falou de streaming aí, na hora me veio à mente uma coisa. Talvez o IRDEB naquela época tivesse sido o streaming da Bahia, porque você enfocou muito em dar visibilidade ao que era produzido, ao que é produzido aqui localmente. Tinha essa diretriz mesmo? Vamos impulsionar o audiovisual através da comunicação pública? Tinha uma ideia clara no início que era a Bahia quer falar. Ou seja, a gente vinha de um período do mesmo tipo de gestão mais conservadora na Bahia, e com a ascensão do governador Wagner, tinha a Bahia quer falar. Tem muitas pessoas, tem muitas novas fontes, tem pessoas que têm mais diversidade na Bahia que não ocupam os espaços de televisão. Então a gente buscou abrir. Os blocos afros têm que falar, os terreiros têm que falar, as novas religiões, as novas tendências de gênero, de raça, de todas as coisas que estavam em ebulição mesmo na cidade, que não tinha um canal. Então a gente abriu isso de uma forma, eu acho que foi bastante significativa, porque a cidade deu respostas muito rápidas a isso, e eu acho que eu tinha também um prazer muito grande em trabalhar aquilo.
Eu trabalhava o IRDEB muito como se fosse a mesma ideia de cineclube, ou seja, de uma equipe de cinema, usando uma espécie de motivação com todo mundo trabalhava muito motivado. E a gente foi construindo uma coisa que está ainda, né? O IRDEB está afirmando isso fortemente, vivo, né? É da Bahia, é pai. Eu acho que é um... Tem agora a iniciativa do teatro, do Cine Teatro. Eu passei na frente agora, lindo que está, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a comunicação pública tem um papel muito forte dentro da estrutura da comunicação, né? A comunicação privada tem um papel muito bacana, que vai ao mercado, traz recursos, tem uma liberdade para criar, a liberdade de opiniões também muito grande. E a TV pública ela tem uma função educativa, de maturidade da sociedade e tal. Falta ainda mais fortemente uma comunicação da sociedade mesmo. Sim. Que eu acho que a coisa da rede social maqueia isso, mas sem nenhuma intermediação. É cada um falando, a gente vê muita besteira na rede social, porque o cara chega em casa bêbado e escreve lá qualquer porcaria, e no outro dia fica com vergonha, mas escreve, né? Eu acho que a gente é imaturo para ter essa liberdade toda, não que a gente tenha que cercear a liberdade, mas como meio de comunicação, eu acho que as mediações são importantes. Conte até 10 antes de sacar uma arma. Né? Pense. Você tem uma frase muito legal de rede social que é assim, você falaria isso para a pessoa pessoalmente? Isso que você quer escrever em tese anonimamente? Reflita sobre isso. Na nossa faculdade tinha um conceito, não sei nem se existe ainda no jornalismo, do gatekeeper, né? Aquele olhar assim, mais responsável sobre a informação que seria colocada. Sim, a ideia do amadurecer, né? O fruto está bacana, mas quando amadurecer vai estar delicioso. É isso mesmo, é isso mesmo. Paula Ribeiro aqui, comunicador e cineasta, é nosso convidado do Linha de Frente. Daqui a pouco eu quero saber a opinião dele sobre universidades públicas. Nós dois somos da Universidade Federal da Bahia, que no momento que a gente está gravando essa entrevista, passa uma situação terrível de orçamento, de corte de orçamento, mas eu quero falar sobre a experiência atual de Paula no Museu de Arte da Bahia, completou 106 anos, passou por uma revitalização, uma requalificação e foi reaberto. Tem sido prazeroso para você, tanto quanto foi no IRDEB, como você falou? Pablo, preciso confessar uma coisa assim. Eu adoro fazer cinema, mas desde que eu fiz o Jardim das Folhas Sagradas, isso já vão há 14 anos, né? Eu não quis mais enfrentar uma produção desse porte. Esgota, né? Ela esgota, ela tem um momento, foi muito prazeroso ter feito, eu levei 10 anos fazendo, e assim, você tem a captação de recursos, a prestação de contas e tal, e você tem uma briga que você vai para o mercado com aquilo, e é muito bacana. Mas aconteceu no momento e depois daquilo eu já estava na televisão. Então, de alguma maneira, quando eu fiz o filme, eu já estava no processo de comunicação pública que tem um comprometimento. Eu estava com aquela coisa, meu projeto, meu filme, eu vou fazer meu filme. De repente você está na televisão e você tem uma responsabilidade maior, né? Uma escala, um horizonte, com os grupos, todo mundo querendo falar ainda muito fortemente. E é como eu te falei, meus filhos estão filmando, né? Eu continuo falando, mas a minha experiência na gestão, ela tem me dado muito prazer, a gestão pública. Só que eu trouxe o audiovisual para a gestão. Eu fiz o meu mestrado, o audiovisual na gestão pública. Então eu não paro de filmar, eu registro tudo que está filmando, eu uso as potencialidades do audiovisual, mais do que naquela vaidade, positiva vaidade de vou fazer meu filme, meu longa, vou exibir, vou ganhar uma opção de abraço. Mas as potências do audiovisual, na captação de recursos, na prestação de contas, no registro, na memória, na escala que você dá um conteúdo, né? Um programa como esse na TV Aratu, você vai... 100 mil pessoas vão ver, 150, não sei quais são os dados da TV Aratu hoje, mas eu acredito que é por aí que a gente vai estar trabalhando. Então isso me importa muito. E a gestão pública, minha cachaça é a política pública. Eu adoro política pública de verdade, que dá resultado, que muda a situação das pessoas, que traz oportunidade, que traz horizonte. É isso que aprendi muito com meu irmão nisso aí, entendeu? Zezé, ele sempre trazia para mim essa dimensão da política pública e isso foi uma cachaça que é comigo até hoje. Então, mais do que os meus projetos pessoais, e eu trouxe isso em todo o meu trabalho de vida, assim, eu trabalhava muito nos lugares para eu deixar de ser necessário. Ah, entendi. Quando eu não era mais necessário, eu ia fazer outra coisa, entendeu? Já fazendo sua sucessão. Já fazendo a sucessão.
Então, assim, por isso que eu falo, não tenho tanta saudade das coisas que eu fiz. Elas aconteceram, foram muito prazerosas, mas eu olho os desafios para frente, assim, eu digo, pô, eu olho meus filhos... É mais uma coisa para aprender, né? Eu olho meus filhos querendo filmar, eu digo, pô, o que é que eu posso ajudar aí? Eu vejo os meninos na rua, as pessoas que eu trabalho, jovens, que se motivam muito com audiovisual, eu fico, pô, vamos trabalhar. A Secretaria Nacional do Audiovisual, que você também teve uma temporada, também ajudou a você ter essa percepção da gestão pública? Ajudou principalmente na ideia do nacional, né? Deve ser um outro mundo, né? Você falar de Roraima até o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, é incrível isso. E os baianos têm um gostinho disso. Eu acho que por ser essa coisa da Bahia, mãe do Brasil e tal, quando a gente chega em Brasília para trabalhar, a gente consegue olhar o Brasil como está tudo em casa. Então, Acre, Paraná, está tudo para trabalhar. Então, nesse sentido, sim. E amadureceu, porque uma presença, foi 1 ano e meio só no Ministério, mas as relações com a Ancine, né? Eu acho que aprofundaram bastante. E a gente não parou de fazer essa discussão política. E agora é isso, eu estou aí, eu estou filmando, eu faço a gestão do museu, com muito prazer. O Museu de Arte da Bahia é um museu que eu confesso, eu tinha até um pouco de preconceito, eu achava que ele... Por que isso? Você achava demodê, antiquado? Como era a sua impressão? Porque o museu era muito sisudo e ele tem um acervo fantástico, mas ele tem um acervo colonial, tem peças da escravidão, até cadeira de arruar tem no museu. E o museu foi ficando cada vez mais assim, se fechando em si mesmo, meio que sem forças para fazer o enfrentamento do contemporâneo, das discussões contemporâneas. Você imagina que quando a gente está conversando hoje, eu já estou com 69, aí você está com 46, né? Mas a gente já tem que mudar muitas palavras quando a gente vai se expressar. Imagine uma instituição centenária. Para ela dialogar com a contemporaneidade é um esforço coletivo, institucional forte. E aconteceu que com a pandemia terminou que o acervo foi guardado numa reserva técnica. E o telhado estava péssimo, pingando, então pingou, fecha. Está violento, bota uma grade. Ele foi se fechando. Quando me chamaram para lá, eu olhei e falei, eu sei o que é para fazer. Eles me chamaram, me deram um pouquinho de oportunidade. E aí a gente começou pelo telhado, porque uma casa precisa ter telhado, né? Não pode molhar, quanto mais uma casa que tem guarda um acervo tão importante. E eu contei com o apoio do IPAC, dos diretores, muito fortemente, assim, para poder estar fazendo essa embaixada, né? A gente trocou todos os telhados, estamos trocando os pisos, abrindo salas de exposição novas, tiramos uma ruína que já tinha 20 anos sem telhado, arquivo morto do negócio que estava lá ocupando um espaço imenso. Então estamos tirando as grades, estamos abrindo o museu, vai abrir um café, vai abrir um jardim, está abrindo uma oficina de cerâmica. E em pouco tempo, eu vou dizer como uma pessoa que acompanha as notícias e como uma pessoa que passa por ali, em pouco tempo tem uma visibilidade, assim, tem um resplendor diferente. Até eu acho que a escolha de uma exposição como Armorial tem a ver com isso, né? Claro. Mais colorido, uma coisa mais... Que bate na alma profundamente, né? Não precisa bater no microfone no pé, mas que bate na alma profundamente, que as pessoas vão lá e se reconhecem naquelas imagens, né? Fala da alma brasileira, fala da alma nordestina. A de Moraes Moreira, que aconteceu ano passado, já trouxe isso também, uma certa... Uma alegria, um gosto, né? Belborba ocupando 1.000 metros quadrados, as pessoas sobem, se encantam com a exposição de Belborba. Atavismo e sinergia, é isso? Mas não só a exposição, as pessoas veem aquele espaço como um espaço de possibilidades. Não tem outro espaço de exposição daquele tamanho, 1.000 metros quadrados na Bahia. A não ser assim, numa fábrica fechada, num galpão, mas um museu não tem. Então a Bahia começa a se inserir num circuito nacional de grandes exposições, que são patrocinados pela Petrobras, pela Vale, pelo Banco do Brasil, e que não chegavam na Bahia porque não tinha esse espaço. Apoiados por Lei Rouanet, são nossos impostos, é nosso dinheiro, mas não vinha para a Bahia. Eu acho que o café vai ser muito importante também, a oficina que vai funcionar durante muito tempo de cerâmica. Então a gente está pegando no barro e ao mesmo tempo abrindo possibilidades para que todo mundo possa ir, para a criança, pode abrir a biblioteca infantil que a gente vai abrir. Então que tem a criança, que tem a senhora que vai para lá passar a tarde para respirar, isso é bom, né? Para sentir conforto. Vida, é vida no museu. Você falou um tema que é muito sensível, sobretudo na semana que a gente está gravando aqui. Aí eu vou dar um depoimento como ex-aluno da UFBA e como uma pessoa que está na imprensa, na mídia. Eu achei a decisão do reitor Paulo Miguel e do Conselho Universitário como um todo uma decisão sensível e, sobretudo, corajosa
de interromper as atividades, de fechar o Museu de Arte Sacra por questões que você mesmo mencionou que vivenciou lá no Museu de Arte da Bahia. Questões de falta de estrutura, instalação elétrica em risco, telhado para cair, poderia acontecer uma tragédia. Mas eu imagino que um gestor, para tomar uma decisão dessa, em última circunstância, em emergência. O que é que você achou desse contexto todo, Paulo? Eu conheço muito o Miguel, conheço a diretora atual do Museu de Arte Sacra, adoro aquele lugar, adoro aquilo. Eu acredito que um gestor, quando toma uma atitude de fechar um lugar como aquele, ele já tem no horizonte dele a hora que ele vai abrir. Porque é isso, se o museu vai ficando sem condições, ele tem 1000 funções, o museu. E o Encontro Nacional, Internacional de Museus recente aumentou ainda as responsabilidades do museu. O museu é hoje o espaço do museu e seu território, o seu entorno, né? As pessoas que moram perto, o bairro, a rua, a cidade. Então, quando você fecha uma casa daquela, você fecha para preservar seu acervo, que é poderosíssimo, e reestruturar. Aquilo já está, a decisão de fechar já vem junto com o planejamento e o orçamento para abrir. Eu tenho certeza que não vai durar muito tempo, até porque os museus da Bahia, e eu falo isso de uma forma geral, são os museus que o IPAC gerencia, que é o MAN, o MAC, o Ferrão, mas os museus da prefeitura, os museus privados, o Muncab está lindo, com uma exposição Raízes maravilhosa. É um museu que é um prédio do Estado, tem um certo apoio da prefeitura, está buscando um apoio do governo federal. Então, assim, é a sociedade civil se organizando e tendo também seus espaços de memória, de discussão. Porque museus são brechas, né? A gente tem muito essa ideia de, museu é lugar de guardado, é lugar de guardar passado, é muito chato. A gente recebe estudantes lá, todo dia a gente recebe 50 estudantes que passam o dia no museu. Fazem oficinas, visitam tudo da rede pública estadual, né? E aí eles às vezes chegam assim, museu é muito chato. E eles saem encantados com o museu. Porque eles vivenciam, né? Coisas incríveis, coisas que eles não tinham ideia de que estavam passando. Eu gravei outro dia a fala de um garoto dizendo, hoje é o dia mais interessante da minha vida. Legal, legal. Então, isso não tem preço. Não tem preço, né? Isso é muito bom. Então eu acho que os museus é esse lugar, que não é a escola, mas que tem conhecimento, que ensina, mas é exatamente aquele quadro que está ali, não é exatamente o que você gostaria na sua sala, mas no museu ele tem um espaço para você gostar, não gostar, puxa um pouco seu tapete, cria dúvidas, faz você pensar no futuro. Exato. Falando em inquietação, daqui a pouco eu quero conversar com você sobre financiamento público da arte, da cultura. Você é uma pessoa muito envolvida com isso, uma pessoa indicada para falar. Falando em inquietação, eu vi recentemente uma inquietação de uma parcela da sociedade, principalmente em redes sociais, a respeito da exposição Éden Pagão, do artista Fábio Magalhães, que coloca órgãos genitais com pelúcia. E isso criou um incômodo em parte da sociedade. Como é a decisão de levar isso para o museu e como é que isso é conduzido para ou gerar ou não gerar um incômodo? Eu não sei qual foi a intenção, se foi gerar ou não gerar, mas eu queria saber da sua impressão disso. A gente não tem um espaço de censura nos museus, né? A gente trabalha com alguns critérios que vão se aperfeiçoando à medida que a instituição vai amadurecendo, até chegar a um conselho curador, onde as coisas sejam aprovadas. Mas assim, no caso de Fábio Magalhães é um dos artistas mais importantes da Bahia hoje. Há 7 anos atrás ele estava com uma grande exposição no MAB. Essa exposição é uma exposição riquíssima, que na verdade são 3. É o Éden Pagão, é o Soldado Sem Razão, que estão no MAB as duas, e tem mais uma a 250 metros depois na Galeria Paulo Darzé, que é a Trilha dos Ossos. A abertura foi incrível, porque foi no mesmo dia. Então as pessoas foram 18 horas para o MAB e depois ganharam as ruas, aquilo que eu falava do museu e seu entorno. Legal. Ganharam as ruas com seu sapato alto, né? Até a Galeria Paulo Darzé para ver a segunda parte da exposição. Aliás, são poucos artistas no mundo capazes de inaugurar 3 exposições simultâneas. Exatamente. E são muito bem, quer dizer, são todas elas extremamente questionadoras. Eu acho que a Trilha dos Ossos fala da morte, de uma morte dura, dessa morte na rua, dessa morte, você vê ossos e vê a calçada, ossos emergindo da calçada, todas elas são angustiantes. Nenhuma delas é obra para você botar na sala de jantar. O Soldado Sem Razão, ele mexe muito com a gente, porque tem vísceras, tem um coração com um soldadinho de chumbo atirando em cima de um coração.
E ele trabalha com a qualidade, o hiperrealismo dele, ou seja, você acha que é um coração mesmo que está ali. E é um trabalho que ele faz com acrílico, com coisas que dão... E o Éden, porque mexe com nossas coisas mais ancestrais, né? Nossos sonhos, nossas taras, nossas dificuldades, nossas... Enfim, a vida sexual, quando fala, sempre mexe. Você falou uma coisa muito interessante. Diz muito respeito sobre a gente o fato do Éden pagão, com seus órgãos genitais, chocar muito mais do que o coração com um soldadinho ali? É impressionante. Na verdade, é impressionante como algumas linhas mais conservadoras da sociedade ficam buscando essas brechas para se manifestar. A manifestação acho que foi muito reduzida a um grupo muito distante da vida, assim, que não entende muito quando fala Éden pagão. A culpa cristã. Culpa cristã é uma coisa que está mais do que dada. A pessoa que foi lá ficou assustada com culpa cristã. Trabalha com a culpa, trabalha. O candomblé não trabalha, a cristandade trabalha, enfim, do pecado, essas ideias. E o artista cabe pensar fora da caixinha. E a gente cabe expor e oportunizar o espectador, no caso dessa, que é mais forte, as duas são fortes, as duas exposições. Uma, a gente fechou uma das portas, criou um obstáculo para você entrar, mas não tem proibição, que é o Soldado Sem Razão. O Éden pagão é proibido para 18, porque a gente recebe estudantes todos os dias, então não tem maturidade ainda para ver aquilo e a gente não permite. Perfeito. Quer dizer, o artista já chegou com a proposta de ser uma exposição para 18 anos, então tem um mediador na porta, não entra menor, só com autorização do pai, e hoje em dia a gente está pedindo que assine, porque às vezes você diz que é pai, mas não é pai. Então, evitar qualquer tipo de problema. Eu acho que é isso, a gente está para festejar a liberdade e festejar os pensamentos, porque, Pablo, a gente está num momento de desenhar novos pactos para o futuro. A gente tem um planeta que está agonizando de alguma forma, com toda a força e vitalidade que ele tem, mas está dando sinais de rejeição. E se a gente acelerar para progredir, a gente vai comer o planeta muito rápido. Se tirar o pé do acelerador, a gente vai criar desemprego, vai criar... Então a gente está todo mundo sendo chamado para uma responsabilidade de repensar formas, repensar condutas, repensar modos de produção, repensar o planeta, repensar nossa religiosidade, nossos direitos individuais e coletivos, né? E a maturidade que a gente vai ter para enfrentar os novos desafios que o mundo e a vida vem trazendo para a gente. Então, acho que o museu é o lugar disso. De provocação também. De provocação. E falando em provocação, eu nem tinha pensado nisso antes, mas você tocou na questão da culpa cristã e isso me remeteu à abertura das Olimpíadas. Aquilo ali chegou num ponto da arte que mexeu muito com a religiosidade. Como é que você avalia aquela abertura, aquela cena que foi associada com a Santa Ceia? Aquela cena, na verdade, já foi desmontada como Santa Ceia, né? Mas, assim, eu acho que tem provocações, mas eu acho que o que incomoda mais são os imigrantes. O que incomoda mais são as manifestações estranhas de pessoas que estão infelizes com seus sexos e estão transmitendo. Então tem opinião sobre tudo, sabe, Pablo? Sabe? Mas assim, eu acho que a gente está nesse momento de perceber o que cada corpo, o que cada organismo está colocando como a sua infelicidade própria, para que a gente possa ir amenizando. Cada dia mais as crianças estão diagnosticadas com síndromes, com isso, com aquilo, que estão também adaptadas a novas tecnologias que vão surgindo, né? Então, eu acho que é momento da gente refletir, não é momento de proibir. Quem vai proibir? Quem está com autoridade de proibir as coisas? É verdade. Né? Eu posso dizer para você, se aqui você entra ou não entra, mas dizer que você não pode ver, que você não pode fazer... O acesso está aí para todo mundo. Para todo mundo. Todo mundo. Falando com você ainda sobre as questões de financiamento público, esse rótulo, esse carimbo Lei Rouanet, que é usado para uma série de linhas de financiamento... É dever do governo, do imposto, ser revertido em cultura para a gente? Acho que sim. Eu acho que sim, porque o que vai para a cultura é muito pouco. Se você imaginar junto com o que vai para a grande agricultura, para a grande indústria,
Tem mil áreas econômicas no país que têm benefícios imensos, descontos imensos, área farmacêutica, até arma, ninguém está querendo isenção para produção de arma de fogo. Então, para a cultura, o Estado é um órgão regulador. Onde a coisa está se resolvendo dentro do mercado, a coisa vai acontecendo. O Estado dá um impulsionamento e tal. Mas onde a coisa precisa de um apoio do Estado é no mundo inteiro. Quando a gente vai buscar os modelos mais liberais dos Estados Unidos, da França e tudo, o Estado tem um poder imenso no financiamento da cultura. E o que eu acho mais interessante no caso do Brasil é porque o financiamento da cultura está muito associado aos governos de centro-esquerda, ou seja, Lula, Gil, Juca, toda essa mobilização que teve. E, ao contrário do que se pensa, não tem uma manipulação do conteúdo. Tem participação da sociedade na escolha dos projetos. E o que é importante é que você realize o projeto, que ele tenha uma estrutura de realização, de prestação de contas, que o produto seja feito, seja entregue, tenha acesso, que você possa demonstrar que o público viu aquilo. Ou seja, eu acho que é importante o que o Estado faz, eu acho que ainda cabe fazer mais. O audiovisual tem se beneficiado muito, porque montou uma estrutura forte que ele tira da própria atividade. O dinheiro do Fundo Setorial do Audiovisual, ele é um dinheiro da própria atividade. É um percentual da arrecadação que volta, isso é muito interessante. Quando você bota um comercial na TV Aratu, você paga um CID, que esse CID vai compondo. E aí ele era um fundo econômico com a entrada dos celulares, que a gente vê muito filme nos celulares, quando entraram as 4 grandes empresas de celular, isso passou a ser um fundo poderoso, e é esse recurso poderoso que financia o audiovisual. A maior parte da produção do audiovisual no Brasil nem é Lei Rouanet. Poucas acessam também a Lei Rouanet, mas o Fundo Setorial do Audiovisual, que é um recurso da própria atividade, é quem banca o audiovisual do Brasil. Que é vinculado à Ancine, não é isso? Vinculado à Ancine. A Agência Nacional de Cinema. E ao Ministério da Cultura. Ao Ministério da Cultura. Conversando aqui com o Paulo Ribeiro, conversa interessante, passa rápido demais quando a conversa é boa. Ele está na gestão do Museu de Arte da Bahia, 106 anos, não é isso? Não, eu estava 2 anos no MAN, aí fiquei 6 meses numa organização da diretoria de museus e estou há 1 ano na frente do MAB. E o MAB tem 106 anos de funcionamento, de atividade, ininterrupta, inclusive, né? Ininterrupta. Ele teve algumas paradinhas, porque o MAB ele começou no espaço onde hoje é o Teatro Castro Alves. Depois foi ser construído o Teatro Castro Alves, ele mudou para onde hoje é a Academia de Letras da Bahia, Nazaré. E só em 1980 ou 78, por aí, não sou muito afeito a datas não, ele vai para esse casarão na Vitória, que, ao contrário do que se pensa, nunca foi casa de ninguém, esse prédio. Ele já foi construído para ser Secretaria de Cultura ou de Saúde e Educação. Anísio Teixeira trabalhava lá. Então é um prédio, sempre um prédio público, eu tenho muito carinho por isso. É um prédio que já foi construído para ser prédio público. Que legal, eu não sabia não, eu pensei que tinha sido casa de alguém, de algum fidalgo, de algum nobre. No terreno, antes, era um super senhor de escravos, traficante de escravos grande que tinha em Salvador. Você falar isso, eu preciso encerrar a entrevista, mas antes eu quero... Você falou de senhor de escravos, eu quero saber sua opinião sobre revisitar a história. Por que eu digo isso? É mudar nome de logradouro, derrubar estátuas. Algumas pessoas argumentam o seguinte: não, rapaz, deixa a estátua lá e bota um negócio grande explicando quem é aquele vendedor de escravos. Ou então, outras pessoas dizem, derruba, muda o nome da rua para Milton Santos. O que é que você acha a respeito disso? Eu acho que tem casos diferentes, casos e casos, né? Eu acho que não dá mais para a gente colocar um Borba Gato venerando o Borba Gato como um grande conquistador, construtor de Brasil, que a gente sabe que foi um sagaz matador de índios e de escravos. Mas, assim, esse é o grande problema que o MAB está vivendo hoje, que é o problema desafio. Pra você ter uma ideia, eu uso muito a expressão da gestão, que é o MAB vai sair do armário, porque o MAB vai deixar de ser aquele museu que não consegue se relacionar para ele abrir, mas não vai ter vergonha da sua história. Ele vai ter que botar seus 15 mil objetos de acervo à disposição do público
e vai ter que falar sobre isso. Alguns precisam ser bem contextualizados. Então ele precisa dar espaço para outros pensamentos, para outras visões de mundo, não é só vangloriando, essa louça, essa prata, essa cama dormiu não sei quem, saca? Então eu acho que esse é o desafio que o MAB... E é um desafio tão grande, Pablo, que a ideia do acervo estar todo exposto vai para praticamente daqui a um ano. Ele vai começar agora em setembro a abrir 2 salinhas, começando a fazer umas exposições que são discussão sobre o acervo, e vai começar a vir em partes o acervo subindo, ocupando espaços, porque a gente tirou as salas de administração do museu, colocou tudo salas de exposição. A administração está num cantinho agora, até a gente qualificar uma outra área, que está previsão já de fazer. Mas assim, o museu precisa ser devolvido para o público da Bahia e de fora. Então a gente vai ter o lugar da grande exposição, que é o primeiro andar, são 1.000 metros quadrados de exposição. Tem o térreo, que vai ser todo de acervo, e a gente ainda vai ter algumas galeriazinhas menores embaixo para exposições transitórias mais rápidas, de novos artistas e tal. Então o museu vem potente. E espaço nobre de cultura e arte da Bahia, de história também do nosso estado. E eu fiquei feliz de saber com você os projetos para essa nobreza ficar ainda mais evidenciada. Obrigado pela participação, seja sempre bem-vindo, a gente vai ter novos encontros e eu quero acompanhar de perto toda essa evolução. Eu quero ver o MAB saindo do armário. É isso, e eu quero chamar você para ir lá, constatar. Nesse momento a gente está com Armorial, está com Bel Borba e está até o iniciozinho de setembro com Fábio Magalhães. Paulo Roberto Vieira Ribeiro, Paula Ribeiro, nosso convidado aqui no Linha de Frente de hoje. Obrigado a todos pela companhia, até o próximo encontro.